Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já peço para você se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Todo dia tem vídeo sobre Santos Futebol Clube. Inclusive, estamos fazendo aqui o pré-jogo e depois da partida tem a nossa tradicional live pós-jogo para a gente repercutir como foi esse Atlético Goianiense e Santos, né? Espero repercutir uma vitória aqui com vocês. Já peço também para você deixar o seu palpite nos comentários. Quanto que será Atlético Goianiense e Santos, que se enfrentam sábado às 17 horas, jogo fora de casa, e aquele famoso jogo de 6 pontos. Vou até colocar a tabela de classificação na tela. O Santos está em 13º lugar no Campeonato Brasileiro, né, depois da vitória por 2-0 contra o Bragantino, e nesse momento se encontra com 38 pontos. Já o Atlético Goianiense está na 15ª colocação com 37, o que significa que uma vitória do Santos abre 4 pontos do Atlético Goianiense. Vale ressaltar também que o Atlético Goianiense tem um jogo atrasado ainda que precisa, né, realizar, precisa cumprir. Mas mesmo assim, né, precisa vencer para abrir essa vantagem. E caso o Atlético Goianiense vença o jogo que tem que fazer ainda, ficaria um ponto de diferença. Mas tem que vencer para continuar subindo na tabela. Até porque, se a gente olhar aqui, vamos colocar o nono colocado, vai, Atlético Paranaense, tem 41 pontos. O Santos tem 38. O Santos está mais próximo, né, do primeiro escalão, né, do primeiro até o 10º, do que dos times que estão brigando para a zona de rebaixamento. Ó, o primeiro time da zona de rebaixamento é o Juventude, com 33 pontos. O Santos tem 5 pontos a mais que o Juventude e tem mais pontos também que o Sport, que tem 30, né? O Sport tem um jogo a mais, antecipou, né, uma partida contra o Bragantino. Tem o Grêmio também, que está em 19º, com 29 pontos, e a Chape, que já foi rebaixada, inclusive, né, quem rebaixou a Chape foi a partida Santos e Bragantino. O Santos venceu e aí, matematicamente, rebaixou a Chape, que está com 15 pontos. Mas é basicamente isso. Hoje, a realidade do Santos, não estou falando, o Santos vai para a Libertadores, o Santos vai para a Sul-Americana. Não, mas em termos de tabela, o Santos está muito mais próximo do 10º, do 9º, do que dos times que estão no Z4 do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque dos últimos 4 jogos, o Santos venceu 3 partidas. E o resultado aparece aí na tabela de classificação, como a gente mostrou. Dito isso, mostrado a tabela para a gente saber a situação, vamos então começar a falar sobre como esse Santos vai enfrentar o time do Atlético Goianiense. O Santos que terá 2 desfalques importantes no time titular. Leio aqui para vocês uma nota que o Santos colocou nas redes sociais sobre o estado, né, de alguns atletas. Então, leio aqui. Após 3 semanas de recuperação e tratamento intensivo no departamento médico do Santos, o volante Camacho está 100% recuperado da lesão muscular e volta a ser relacionado pelo técnico Fábio Carille. Com desconforto muscular na posterior da coxa esquerda, o atacante Lucas Braga não viajará com o elenco para Goiânia, assim como Diego Tardelli, que apresentou desgaste físico, e os atletas ficarão em Santos seguindo o tratamento no CT Rei Pelé. Então, tanto Lucas Braga como Tardelli estão fora. Pensando a longo prazo, né, nos próximos jogos do Santos, eu acho até que é uma decisão acertada. Para esse jogo, né, a gente só vai saber se vão fazer falta ou não depois do resultado final. Mas pensando a longo prazo, eu acho que é o mais prudente a se fazer. A gente que está sempre, né, criticando algumas atitudes do departamento médico do Santos, eu faria isso também. Até pegando em comparação o que aconteceu com o Velasquez. O Velasquez, em 2 partidas, sentiu desconforto e foi substituído. Foi para o jogo contra o Palmeiras, numa arrancada, acabou sentindo uma lesão que dificilmente, né, ele volta ainda a ficar à disposição nesse Campeonato Brasileiro. Então, prudência. Eu acho que prudência é o melhor a se fazer, né? É melhor você perder Lucas Braga e Diego Tardelli em uma partida do que, quem sabe, não contar mais com esses 2 jogadores até o final do Campeonato Brasileiro, né? Agora que falta tão pouco para a gente se livrar
matematicamente desse fantasma aí de rebaixamento. E dito isso, vamos então para os relacionados do Santos, né? Temos, como eu falei, a novidade do Camacho aí, então deixa eu colocar na tela para vocês acompanharem. Goleiros: João Paulo, Jandrei e Diógenes. Laterais: Madison, Pará, Felipe Jonathan e Moraes. Zagueiros: Danilo Boza, Robson Reis, Wagner Palha, Luiz Felipe e Kaique. Meio-campistas: Zanocelo, Carlos Sanches, Gabriel Pirani, Camacho, Luizinho e Vinícius Balieiro. Atacantes: Marinho, Marcos Guilherme, Ângelo, Raniel e Lacava. Então, o ataque do time do Santos aí com poucas opções, né? A gente que observava que em outras rodadas o ataque era o setor com mais opções, além de Lucas Braga e Tardelli, que estão, né, fora por conta desse desconforto, desgaste físico. O Marcos Leonardo, que marcou 3 gols na seleção, né, tá fora, porque tá servindo a seleção. O Bruno Marques também não foi relacionado, opção técnica. E o Lacava, né? Será que o Lacava finalmente vai estrear aí no profissional? Ele que vem sendo relacionado, né, há vários jogos já, só que ainda não ganhou nenhuma chance com o Carille. Mas esses são os 23 relacionados do time do Santos para enfrentar o Atlético Goianiense. Dito isso, vamos à escalação do Santos então. Sem invenções. Carille vai no seguro, né? Com João Paulo, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Boza, mantém os 3 zagueiros. Madison, Vinícius Anocelo, Felipe Jonathan, Gabriel Pirani e Moraes, Marcos Guilherme e Marinho. Ou seja, ele apenas faz algumas substituições. Então, ele coloca o Marcos Guilherme, que estava na ala direita, ele coloca mais avançado no ataque com o Marinho, principalmente pelo lado esquerdo, né? A gente sempre comenta aqui que o Marcos Guilherme, a posição original dele é pela ponta esquerda. E aí, com a questão do Lucas Braga, entra o Moraes no time, acredito que vai jogar, né, mais como um ala do que lateral, principalmente pela questão de 3 zagueiros, né? Deve ficar mais ofensivo. Entra o Moraes e poucas alterações. Então, é basicamente esse time do Santos. O Camacho vai começar no banco de reservas. Eu acho que é uma medida acertada. Até em alguns outros vídeos aqui a gente comentou. E eu falei isso, eu não mudaria esse meio-campo do Santos. Pelo menos contra o Bragantino. Óbvio que a gente tem que esperar, né, para ver esse time contra o Atlético Goianiense, mas contra o Bragantino, eu achei o meio-campo do Santos com toques rápidos, principalmente pelo lado do Pirani, um jogador bastante incisivo, partindo bastante para a linha de fundo. Então, gostei do meio do Santos. Felipe Jonathan também se posicionando bem, Zanocelo bem na marcação e também se apresentando para construções de jogadas, até mesmo finalização. Então, não mudaria esse meio-campo do Santos. E aí, para o segundo tempo, pode ser que o Camacho entre ou na vaga do Felipe Jonathan, né, como segundo volante, ou como primeiro volante na função do Zanocelo. Enfim, aí vai, né, do gosto do Carille e também da situação como estiver apresentada aí durante a partida. Mas o time do Santos é esse. Vamos agora para a escalação do time do Atlético Goianiense, de acordo com o Globoesporte.com. O desfalque, os únicos desfalques, né, é o Éder e o Janderson. O Janderson, que é um dos principais jogadores aí do time do Atlético Goianiense. Então a escalação é a seguinte: Fernando Miguel, Dudu, Wanderson, Pedro Henrique e Igor Cariús, Marlon Freitas, William Maranhão e André Luiz, Ronald, Zé Roberto e João Paulo. Então, esse é o time do Atlético Goianiense que deve enfrentar o time do Santos. Vale ressaltar que será a estreia também de Marcelo Cabo, novo treinador do Atlético Goianiense. É o primeiro jogo contra o Santos. Espero, né, que o Santos leve a melhor aí na estreia do Marcelo Cabo. Mas é basicamente isso. Não esquece de deixar o seu palpite aqui nos comentários. Quanto será essa partida? E já faço o pedido mais uma vez. Depois do jogo, corre aqui para a gente repercutir esse jogo entre Atlético Goianiense e Santos nesse sabadão. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.